Muitas pessoas já ouviram falar ou até mesmo assistiram e acompanharam pelos meios de comunicação sobre algum episódio que envolveu o conflito entre palestinos e israelenses. No entanto, poucos são os que conseguem explicar o porquê desses dois povos estarem em conflito há décadas. E caso vocês tenham a intenção de compreender de uma forma rápida, clara e muito objetiva sobre essa disputa que já causou dezenas de milhares de mortes e milhões de refugiados, vocês vieram ao lugar correto. Mas, antes de começarmos, eu vou pedir para vocês fazerem aquela gentileza de se inscreverem no canal, curtirem esse vídeo e ativarem o sininho para ficarem por dentro de todas as novidades. Eu sou o Professor Hélio e sejam bem-vindos a mais uma aula do Fique Antenado. A região onde estão localizados o Estado de Israel e a Palestina pertence a uma subdivisão do continente asiático conhecida como Oriente Médio. E ela foi conquistada pelos hebreus ou israelitas, hoje conhecidos como judeus, por volta de 1200 anos antes de Cristo. E considerada por Abraão, desde os tempos bíblicos, como a terra prometida aos judeus e conhecida naquela época como Canaã, posteriormente sendo chamada de Israel e em seguida de Judéia, esse território foi disputado e conquistado por inúmeros povos ao longo dos séculos, entre eles o Império Romano. Com Israel dominada pelos romanos, os judeus passaram a ser perseguidos e expulsos daquela região no ano 70 d.C. Tanto que foi durante o governo do imperador Adriano, no ano 135, que a região foi rebatizada de Judéia para Palestina. Então notem que o nome Palestina apenas foi surgir no ano 135 com o Império Romano. Mas, espera aí, uma vez que os judeus, sentindo-se ameaçados pelos romanos, fugiram de Israel, para onde é que eles foram? Boa parte dos judeus permaneceram na Ásia, enquanto outros optaram pelo continente africano. Mas a maioria deles tiveram como destino o continente europeu. E assim, eles permaneceram dispersos pelo mundo até o final do século XIX, ali por volta de 1890, quando os judeus começaram a cogitar um movimento sionista que defendia o retorno de sua população para Israel, sua antiga região. E o que aconteceu no final do século XIX para que os judeus desejassem sair da Europa e defender o retorno de sua população para o Oriente Médio? No final do século XIX, surgiram na Europa inúmeros movimentos nacionalistas e antissemitas que disseminava pela população europeia um forte ódio e aversão à população judaica. E sofrendo com inúmeros atos de violência e xenofóbicos cometidos pelos europeus, os judeus começaram a retornar para sua terra natal. Mas é exatamente aí que entra em cena o segundo povo protagonista dessa história toda, os árabes palestinos. Os judeus haviam saído de Israel no ano 70 d.C. e só começaram a retornar mais de 1800 anos depois de sua dispersão pelo mundo. É claro que muita coisa já havia acontecido naquela região durante esse meio tempo. E a principal delas foi o surgimento de uma nova religião no ano 622, conhecida como o islamismo, e que rapidamente se espalhou entre as tribos árabes, unindo-as em torno de uma mesma fé. E que, diferentemente das religiões anteriores, agora defendia a crença em um único Deus, Alá.
Mas mesmo com aquela região dominada pelos povos árabes, isso não foi suficiente para impedir que em 1517 a Palestina fosse novamente invadida. E dessa vez, o povo invasor foram os turcos otomanos. No entanto, por mais que os turcos otomanos tenham dominado a Palestina, a religião islâmica não se enfraqueceu. Pois, por mais que os novos invasores não fossem da etnia árabe, eles também eram seguidores do islamismo. E o domínio dos turcos otomanos naquela região permaneceu por vários séculos, do início do século XVI até o início do século XX, quando eles, que eram aliados da Alemanha durante a Primeira Guerra Mundial, foram derrotados em 1917 pelos ingleses. Portanto, é fundamental que vocês fiquem atentos sobre como estava a Palestina entre o finalzinho do século XIX, ali por volta de 1890, quando os judeus começaram a retornar para sua terra natal, e o início do século XX, quando eclodiu a Primeira Guerra Mundial em 1914. No começo do século XX, os turcos otomanos mantinham-se no domínio da Palestina. E durante esse período, por mais que os judeus estivessem retornando para aquela região, ela ainda era majoritariamente ocupada por árabes seguidores da religião islâmica. Tanto que dos 644 mil habitantes, somente 56 mil eram judeus. E mesmo com esses dois povos de religiões diferentes vivendo praticamente juntos, pouco pode se afirmar de conflitos que ocorreram entre eles durante esse período. Portanto, é exatamente nesse ponto da aula que eu irei corrigir uma concepção errada que foi criada em torno desses dois povos. Que o principal motivo do conflito entre eles começou quando os judeus começaram a retornar para a Palestina, o que não é verdade. Em primeiro lugar, porque esse processo de retorno dos judeus não ocorreu de forma violenta. Eles não ocuparam as terras à força, invadindo e colonizando o local que até então estava ocupado pelos árabes. E em segundo lugar, boa parte das terras ocupadas pelos judeus foram compradas, algumas por um preço justo e muitas delas, eu diria, por um preço exorbitante. Por esse motivo, tecnicamente falando, os judeus devem ser encarados como um povo que migrou da Europa para a Palestina por fatores repulsivos. Ou seja, eles devem ser considerados refugiados do antissemitismo europeu. A desavença entre árabes palestinos e judeus israelenses só começou a ganhar força mesmo durante a Primeira Guerra Mundial, que ocorreu entre 1914 a 1918. Pois, insatisfeitos com o domínio dos turcos otomanos na Palestina, os ingleses, que também enxergavam aquela região como fundamental do ponto de vista geopolítico, entraram em guerra com os turcos. E para vencê-los, os ingleses prometeram a criação de um Estado judeu para os sionistas em 1917, a partir da Declaração de Balfour. O grande problema é que, precisando do apoio dos árabes na luta contra os otomanos, os ingleses também haviam feito a mesma promessa para os palestinos durante os anos de guerra. Trairagem isso, não? Mas depois da guerra, a ideia de formação de um Estado judeu na Palestina é que acabou ganhando força, principalmente por ter recebido o apoio da Liga das Nações, o que gerou uma insatisfação generalizada entre os árabes e acabou reforçando as suas ideias nacionalistas. Dessa forma, após a Primeira Guerra Mundial, principalmente a partir da década de 1930, as organizações sionistas já estavam contando com o apoio dos ingleses no estabelecimento de núcleos de ocupação de judeus na Palestina.
E o auge desse processo de retorno ocorreu com o Holocausto, criado durante a Segunda Guerra Mundial entre 1939 a 1945, quando os judeus, sem muitas opções, começaram a regressar em massa para a Palestina. Tanto que a Palestina possuía 1,9 milhão de habitantes no final da Segunda Guerra Mundial. Entre eles, 808 mil eram judeus, um número muito maior se comparado aos 56 mil do final do século XIX. E percebendo que o conflito entre esses dois povos estava ganhando patamares insustentáveis, os ingleses simplesmente se retiraram de campo e entregaram a resolução dessa disputa territorial entre árabes e judeus para a Organização das Nações Unidas. E com a responsabilidade de resolução do problema nas mãos, a ONU optou por propor a divisão dessa região entre esses dois povos. Dessa forma, em uma assembleia, decidiu-se por 33 votos a favor, 13 contra e 10 abstenções pela criação do Estado de Israel. Ou seja, a partir de então, seria criado um país chamado Israel, onde a sua administração seria entregue para o povo judeu. E através dessa decisão da ONU, a Palestina seria dividida entre judeus e árabes, ficando 53% do território para os judeus e 45% para os palestinos. Mas a cidade de Jerusalém, por ser de grande importância para as três grandes religiões monoteístas, o cristianismo, o islamismo e o judaísmo, foi colocada sob controle internacional, não pertencendo a nenhum desses dois povos. Mas a divisão da Palestina proposta pela ONU não foi aceita pelas nações árabes, o que aumentou consideravelmente a tensão já existente na região. E por esse motivo, após a proclamação do Estado de Israel, em 14 de maio de 1948, inúmeros conflitos armados passaram a ocorrer entre esses dois povos. Entre eles, podemos destacar a Primeira Guerra Árabe-Israelense, de 1948 a 1949, a Guerra de Suez, de 1956, a Guerra dos 6 Dias, em 1967 e, por último, a Guerra de Yom Kippur, de 1973. À exceção da Guerra de Yom Kippur, que foi interrompida por intervenção dos Estados Unidos e da União Soviética, em todas as outras, os israelenses saíram vitoriosos e com conquistas territoriais sobre os árabes palestinos. Observem nos mapas a seguir o quanto o território palestino, que está representado pela cor vermelha, foi diminuindo ao longo das guerras travadas com Israel. E de 1973, quando ocorreu a Guerra de Yom Kippur, até os dias atuais, algumas manifestações populares na Palestina, conhecidas como intifadas, também acabaram entrando em destaque. E durante essas manifestações, a população palestina utilizava de paus e pedras para tentar expulsar as tropas israelenses. Ao todo, foram 2 intifadas. E foi durante a primeira intifada, em 1987, que surgiu o Hamas, um dos grupos de resistência palestina mais extremista de todo o Oriente Médio. Tanto que em sua carta fundadora, datada de 1988, o Hamas não reconhece a existência de Israel e exige a destruição do Estado judeu. O aumento do poder desse grupo ocorreu durante as eleições de 2006 na faixa de Gaza, quando o Hamas obteve a maioria dos votos. Mas é importante afirmar que isso só foi possível após terem feito no ano anterior uma espécie de golpe de Estado que expulsou todos os políticos moderados do enclave. Desde então, não foram realizadas novas eleições em Gaza, com o Hamas exercendo o domínio absoluto na região.
Enquanto a OLP, Organização para a Libertação da Palestina, reconhecida internacionalmente como única e legítima representante do povo palestino, selou uma tentativa de paz com Israel em 1993 em um acordo conhecido como Acordo de Oslo e responsável por colocar o fim na primeira intifada, o Hamas não reconheceu esse acordo e continuou a realizar ataques em território israelense. Por esse motivo, é importante enfatizar que desde o golpe dado pelo Hamas em 2005 na faixa de Gaza, que o território palestino passou a ficar dividido entre eles mesmos, tanto geograficamente quanto politicamente. O Hamas tem estado no domínio absoluto da faixa de Gaza. Mas, enquanto isso, na região da Cisjordânia, um outro grupo de resistência palestina, conhecido como Al-Fatah e muito mais tendencioso aos acordos de paz, é que está no controle daquela região. O que nos prova que nem todos os árabes palestinos compactuam com os atos terroristas do Hamas. E como está a situação atual da Palestina? Os conflitos entre Israel e Palestina nunca cessaram desde a partilha das terras em 1948. Contudo, houve uma intensificação dos confrontos nos últimos anos que acabou culminando na guerra atual. E as agressões atuais começaram quando o Hamas, grupo fundamentalista que governa a faixa de Gaza, invadiu o território israelense, sequestrando e matando civis. Portanto, teria sido essa a ação responsável por dar início a uma guerra entre Israel e o Hamas em outubro de 2023. Contudo, é importante que fique bem claro que a guerra atual não está sendo apoiada por todos os grupos de resistência palestina, e muito menos pela maioria do povo palestino. Essa tem sido uma guerra entre Israel e o Hamas, que é um grupo extremista palestino que está no controle da faixa de Gaza desde 2006. Mas, independente dos inimigos que se enfrentam, infelizmente, tanto os palestinos do Hamas, assim como o exército israelense, parecem não estarem preocupados com o impacto desta guerra na população civil, mesmo quando ela é composta por crianças totalmente indefesas. Crianças que estão se transformando em órfãos de uma promessa de paz, herdeiros do legado do colonialismo inglês e de um extremismo que a cada dia tem ganhado ainda mais raízes. Enquanto isso, eu não posso imaginar que sociedade irá emergir depois de tanto sangue. Mas posso afirmar com toda certeza que no epitáfio de tantos inocentes ficará a constatação de um fracasso de justiça internacional. E eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e não se esqueçam de se inscreverem no canal, curtirem esse vídeo e ativarem o sininho para ficarem por dentro de todas as novidades. Enquanto isso, um grande abraço a todos e até a próxima aula.